E para esse público, né, hoje, quando falamos de diálogos de carreira e tudo mais, né, esse é um assunto que é bastante comum, né, esse tipo de conversa. Para esse público ainda era algo novo, né, e vinha ainda algumas aspirações ali, né, do tipo, poxa, eu sou trainee, estou entrando numa empresa multinacional, em quanto tempo eu assumo uma cadeira de diretoria? Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Revolcast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. Isso daí. Meu nome é Richard Show, sou CEO e fundador da Revo. E eu estou aqui com meu sócio co-apresentador, Nilson Figueiredo. Nilson, seja bem-vindo ao Revolcast. Muito obrigado. Pessoal, bom dia. Eu sempre falo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Está escutando na academia, está escutando no trânsito. Revolcast aí, mais uma vez, né? Com a nossa missão, né, Richard? De compartilhar ensinamentos do nosso... Para você que topou a missão, né, de transformar pessoas através de T&D. É importante dizer, você que escolheu trabalhar com T&D. E a gente escolheu ter um programa aqui para ajudar você e capacitar você. É o podcast dos bastidores de T&D, né? A gente conta aquela coisa que ninguém fala. A gente fala até que podcast, para ter podcast com gente contando história de sucesso e que foi tudo bem, foi tudo fácil, eu acho até que desmotiva, né? Pois é. Então a gente até fala assim, não, vamos trazer o papo de bastidores, né? Até porque assim, se você quer histórias de T&D de palco, vai para os eventos. Agora, se você quer de bastidor, é aqui no podcast. E essa história de hoje, não vou querer dar spoiler não, mas o que tem aí de bastidores, né, Richard? Conta aí pra gente. Essa história, o engraçado dela é como ela começa. O começo, obviamente, a história é bem importante, impactante, a gente vai aprender muito, mas o começo é divertido, pelo menos. Quer dizer, desesperador para quem estava naquela posição. Posso começar, Nilson? Vamos lá, conta aí. Trim, trim, o seu telefone toca. É o seu chefe. E agora? Ele fala, tem boas e mais notícias. A boa é que você tem um novo desafio. Eu quero que você assuma o programa de trainee da empresa. E aí você já começa a pensar, qual é a má notícia? E aí ele fala o seguinte, então, a má notícia é que essa é a 4ª versão do programa. E os resultados não estão nada bons. Investimos uma nota nesses trainees e em poucos meses eles estão saindo da empresa. Você tem que melhorar isso. Aí até que você pensa, até que não é tão ruim isso, Desafio legal, né? Desafio bom, posso mostrar serviço. É o que você pensa. Aí o seu chefe solta a bomba. O programa já começou. E a pessoa que tocava saiu. Só que não tem nenhum histórico ou documentação do que foi dado e o que vem pela frente. Boa sorte! Só tem um detalhe. Isso numa empresa multinacional americana que só no Brasil tinha 10 mil colaboradores. E para contar esse case, esse grande desafio e como foi receber essa bomba, estamos aqui com o Leonardo Pazetti, que é pai da Maria Luísa e gestor de treinamento e desenvolvimento. Léo, conta essa história. O que aconteceu? Que bomba foi essa? Muito bem-vindo, Léo. Obrigado, Nilson, Richard. Cara, é aquele tipo de bomba, né, que, como você disse, assim, poxa, é uma chance de desenvolvimento, é uma chance de mostrar meu trabalho, né, e que às vezes a gente aprende muito ao longo da carreira, né, e foi muito legal trazer essa história, porque até hoje, né, eu ainda colho alguns frutos dos aprendizados que eu tive, né, nesse período aí de reestruturação do programa. Então, bora lá contextualizar. Então, ou seja, parece, pelo que você falou, algum final positivo nessa história tem, né? Vários. Vamos guardar aí para eu estaria aqui, né? Vamos guardar. Não, é porque até com a pimenta aí que a gente, né? O Richard já começou colocando a pimenta aí do tipo, não tinha dado, não tinha histórico, 4ª vez que o programa estava rodando. Conta o que você faz? O que você faz? Como é que você começou? Qual que foi esse contexto aí, né? Sim. O primeiro ponto foi buscar
todos os dados possíveis, né? Que até onde eu entendi já não tinha tanto, né? Não tinham tantos, né, principalmente dos programas anteriores, né, do programa, né, da estrutura que estava acontecendo. Eu brinquei até com o Richard há pouco, né? É o montar a aeronave voando. Né? O famoso trocar o pneu carro andando. O carro andando. Também. Então, assim, a estrutura que estava planejada, né, para aquele programa que estava acontecendo, né, por algumas questões internas, né, acabou se perdendo, né, e aí não tinha mais esse histórico, né, era um ponto ali sensível, vamos dizer assim, do onde estamos, né, e para onde vamos nos próximos meses. Esse foi o principal desafio. Né? E aí, quando a gente parou para olhar todo o histórico, né, foi quando eu fui buscar nos programas anteriores, né, como o Richard disse, já era a 4ª edição, eu precisei ver de onde vínhamos, né, qual que era a estrutura utilizada nos programas anteriores, tudo mais. E apesar da pouca falta de dados, né, algo que era sensível ali, que apareceu em vários momentos, olhando, né, para os entrantes, né, o número de trainees com que os programas iniciavam e as pessoas que permaneciam na companhia após, a gente chegou num cálculo que eu demonstrei depois, apresentei para a companhia. As pessoas saíam em até 6 meses pós-programa. Nossa, então investir essa grana toda, em 6 meses o trainee saía. Sim, desse programa, né, que foi reestruturado, ao final eu levantei o valor investido por trainee, né, e era um valor relativamente alto, ele chegava a quase 300 mil por pessoa. Uau! 300 mil por pessoa de investimento no programa, e dava, então, o contexto que você encontra, né, até para o pessoal conseguir montar essa foto completa do antes, né? O antes era, você chegou num programa de trainee, né? E aí você percebe que tem trainees, né? Que foi até a bomba que você recebeu para resolver. Eles saem em 6 meses de programa, eles vão embora, ou seja, o dinheiro está saindo pelo ralo, né? E aí, qual que era o contexto, assim, desse trainee? Como é que era esse público? Porque provavelmente foi onde você começou a sua investigação aí, né? Sim. Acho que o principal ponto, né, nesse momento foi buscar, né, dados dos programas anteriores, até para entender de onde estávamos partindo, né, para começar com esse trabalho de reestruturação e atender a expectativa da companhia, né, nesse caso. Perfeito. E aí, nessa análise, né, foi quando identifiquei ali o trainee, né, o personagem desse programa. Era o trainee ali, padrão das companhias, né, era um profissional recém-formado, né, que estava entrando ali no mercado de trabalho, que ia, ao longo do programa, receber determinadas formações para assumir uma posição de liderança inicialmente. Perfeito. O ponto-chave, né, e que até então não tinha sido observado dentro da empresa, era o tempo de permanência deles, porque a partir do programa, né, eles entravam dentro do fluxo normal das medições, né, dos indicadores de RH. Então, por mais que houvesse ali um olhar cuidadoso para esse público, né, o índice de turnover, por exemplo, estava dentro do pacote da companhia. Né? E aí não tinha essa avaliação de quanto tempo, por exemplo, as pessoas deveriam permanecer na companhia, né, para que eu tivesse o payback, por exemplo, Desse né, investimento do investimento inicial. Perfeito. Exato. Né, então, isso foi algo que eu acabei me aprofundando bastante até na época, porque era uma demanda, né? Foi esse avião aí que eu comecei a construir no meio do caminho, né? E na época eu estava fazendo o MBA em gestão de pessoas, e eu levei isso até como um tema para monografia, né? A reestruturação desse programa trainee. Legal. E aí eu tive esse olhar cuidadoso, né, de pesquisa e de debruçar mesmo sobre os dados que tinham sido gerados nos programas anteriores. Que legal. Então, a empresa permitiu você usar o caso dela como um caso de estudo dentro do MBA. Sim, exatamente. Né? Até para entender, se aprofundar, né? E na época a diretora abriu até o espaço, né, para apresentar os resultados que foram obtidos, né, em uma reunião para todo o RH, onde ela participou. Foi bem bacana isso. Legal, Léo. Acho que até um destaque também no que você acabou de contar da sua investigação, né? Se eu entendi certo, na hora que você tem
a pessoa já começou a trabalhar, ela se mescla aos indicadores da empresa como um todo. E aí o turnover meio que passava desapercebido, né? Quase que Uhum. mascarado, porque você não via exatamente. Você estava lá no turnover da empresa, tu não, o turnover da empresa tá ok. E aí, quando você faz um recorte de turnover de quem veio do programa, aí você falou: temos um problemão. Na verdade, ou então temos uma grande oportunidade aqui, né, de resolver esse problema, né? Exatamente, né, e aí Legal. foi quando apareceu esse mato alto na nossa frente, Aham. essa possibilidade aí de ganho, Uhum. principalmente por medir o tempo de payback pós-programa, né, Boa. porque Uhum. até então, né, qual era a visão que se percebia? Poxa, uma vez que o trainee participou, ele desenvolveu alguns projetos, fez as suas entregas, né, a visão que se tinha era de que o trainee já tinha pago o investimento, né, simplesmente por participar ali, por estar na companhia, Em alguma função, pós-programa, em certo. alguma Sim. função, Uhum. né. A hora em que nós fazemos essa análise, né, do valor investido, né, em todos os tanto em salário, né, quanto o programa de desenvolvimento, né, todos os cursos que ele participou, enfim, todo o valor que foi investido ali durante, esse 1 ano de programa, Uhum. identificamos que ele precisaria de pelo menos 1 ano e meio pós-programa, né, Ah, para alcançar esse payback baseado nos projetos em que eles estavam desenvolvendo, perfeito. fica evidente de que a gente tem de fato um problema ali, Uhum. né, um gotejamento, vamos dizer Uhum. assim, né, que Uhum. precisa ser contido, porque eu Perfeito. estou gastando dinheiro, né, eu estou jogando dinheiro fora. Legal, então você descobriu que o payback, ou seja, para valer a pena o investimento lá dos quase R$ 300.000 iniciais, a pessoa, Uhum. né, o trainee, depois de assumir uma função, né, oficialmente na empresa, ele precisaria ficar pelo menos por mais 1 ano e meio para meio que, opa, agora zerou a conta, Pagou, né? zerou a Pagou. conta, Legal, exato, legal. né. E o que E você faz no seu primeiro dia com esses trainees? Você não tem histórico, não sabe o que foi ensinado, não sabe o que vai ensinar. Como que você aborda eles? Pessoal, ó, tem uma notícia aqui. exatamente, Richard. É? E aí Foi desse jeito mesmo, assim? Oi, gente, ó. foi um papo bem aberto, né, Legal. assim, Legal. foi hoje fala-se muito de vulnerabilidade, mas na Aham. época abriu-se esse espaço de vulnerabilidade no sentido de: "Gente, recebi esse desafio, eu quero que ele dê certo", até porque eu já tinha entrado na companhia, né, no programa Uhum. anterior, então eu tinha vivido, experienciado, de certa forma, a terceira versão desse Sim. programa, Uhum. né, e aí quando eu coloco isso na mesa, né, os próprios trainees falam: "Não, a gente tá junto nessa, porque a gente também quer o sucesso desse Claro, programa", claro. Ah, mas espera né. aí, você deve ter falado E de algum jeito. Eu entendo que você abriu o jogo, mas assim, é, como que você hum, falou isso? Porque é, do jeito que você tá falando, não, todo mundo, tamo junto e tal. Você deve ter tido alguma é, assertividade aí na tua comunicação, teve que ter tido para que a Não sei pessoa. se ele falou que não tinha histórico É, nenhum, né? é, esse é o tipo como nós falamos, né, são os bastidores, É, aham, os bastidores do programa, tal. uhum, E aí isso é algo que não foi aberto ali, né, uhum, até a claro, própria claro, não questão tem como. do turnover, né, era algo em que eu ainda estava debruçado, né, você ainda estava investigando investigando, a causa raiz exato, das pessoas saindo, né? né. Mas o objetivo foi na busca por dados, né, não dados de pesquisa, porque na época, por exemplo, nós tínhamos algumas, empresas, né, Uhum, especializadas em programas trainee, então participei de algumas trocas com essas pessoas, né, fui atrás do pessoal, por exemplo, da Seja Trainee, para Sim, entender ali, né, para ter dados de pesquisa uhum. dentro desse mercado, sim. mas o principal ouro veio quando eu conversei com eles, né, coloquei aí essa dor, vamos dizer assim, na mesa, e Uhum. falei: "Gente, vamos montar aqui uma análise SWOT do nosso programa, né, o que que fez vocês entrarem e buscarem o programa, né, aqui na companhia?". E aí apareciam, né, alguns pontos fortes, por exemplo, job rotation em diferentes áreas, né, porque normalmente as empresas direcionam durante a rotação ali, né, dentro do Aham, programa, as áreas, né, que de alguma forma já estão direcionadas para aquele trainee assumir. sim. Então é um trainee Uhum. da área comercial, ele roda nas áreas da área nos departamentos, áreas da área comercial. Uhum. Poxa, é um trainee da área de logística, ele vai rodar dentro das áreas de logística, né? Lá na companhia, e aí isso foi algo bacana, né, que a gente descobriu na época, o principal ponto era justamente esse: olha, você roda em todas as áreas da companhia, né, tanto corporativo quanto operação, e é isso
dava uma bagagem muito grande, né, de conhecimento ali para a formação desse profissional que até então só tinha tido a formação teórica na faculdade, Perfeito. né? Então isso era percebido pelos trainees como um grande agregador de valor. Isso foi uma mudança que você implementou. Exato. E aí o que a gente descobriu nesse contexto é que o nosso ponto forte era justamente o nosso ponto fraco, né? Era onde tinha oportunidade de melhoria. Interessante, interessante. E para esse público, né? Hoje, quando falamos de diálogos de carreira e tudo mais, né? Esse é um assunto que é bastante comum, né? Esse tipo de conversa. Para esse público ainda era algo novo, né? E vinha ainda algumas aspirações ali, né? Do tipo, poxa, eu sou trainee, estou entrando numa empresa multinacional, em quanto tempo eu assumo uma cadeira de diretoria? Ao mesmo tempo que tinha esse profissional, Quantos tinha o meses? outro. Em quantos meses eu viro CEO? Isso é curioso, né? E assim, até a gente fala muito, né? Que eu imagino que a maioria era jovem, né? Mas até você me confirma ou não essa percepção, mas o pessoal fala muito que já chega querendo, não, quanto tempo para eu chegar em CEO, né? Quanto tempo para eu virar presidente? Acontecia muito isso, essa expectativa muito, né? Crescimento muito acelerado. Crescimento muito acelerado? Sim, e não só acontecia, né, como dentro do programa nós tivemos alguns diálogos na época, né, algumas conversas nesse sentido, Uhum. né, principalmente para aumentar esse nível de clareza Uhum. em relação às posições que seriam ocupadas após o programa, né, e o tempo, a cultura da companhia, né, porque assim, ainda que eles estivessem chegando numa posição de destaque, né, com certo privilégio, existiam já outras pessoas, né, e aí é um dos demais desafios, né, de um programa trainee, por exemplo, é quando você internaliza esses talentos que vêm de fora, mas você já tem talentos dentro da companhia, né, então você precisa ter o olhar cuidadoso aí para esses dois públicos. Correto, Né? Então, foi algo, né, que a partir desses diálogos até, e também de algumas falas, né, algumas preocupações, por exemplo, Uhum. que acabavam chegando, né, pro coordenador do programa nesse caso, do tipo, olha, Léo, poxa, eu estava em determinado departamento e aconteceu isso. Poxa, eu fico tirando cópia. Né, e o que está acontecendo? Né? Então começou a trazer, né, à luz ali alguns outros desafios e que poderiam estar, né, até então cortinados, que a gente não estava olhando, né? A gente Não estava sabendo. não Então, estava a partir sabendo, do momento exato. que você recebeu isso daí, sua primeira ação foi ir lá na ponta e ouvir a ponta. Né? Se abriu, teve vulnerabilidade, e aí você começou a identificar. Beleza, e aí você tem um diagnóstico, e qual é a solução que você começa a desenhar a partir daí? A partir daí começam a surgir, né? Começam a pipocar algumas soluções possíveis. Né? E a primeira delas é esse cuidado, né, que a gente precisa ter com os tutores desses trainees. Uhum. Tutores eram aqueles profissionais, né, os talentos já mais antigos, que estavam, né, dentro dessas áreas, dentro desses departamentos, e que recebiam ali o trainee, né, e que, por exemplo, a gente precisava entender por que em determinada área, né, esse trainee foi tirar cópia. Por que esse trainee não foi envolvido em algum projeto ali estratégico da área, né, para, de alguma forma, contribuir, né, e agregar valor para o departamento, para a área? O que aconteceu? Uhum. Então, esse foi um dos pontos, né, que a gente começou a olhar a partir de então. E pensando, né, sob a ótica de desenvolvimento dos trainees, a gente passou a mensurar, a olhar com mais cuidado o desenvolvimento de cada um de maneira individual. Né? E aí, esse é um outro ouro também que a gente descobre e que eu replico até hoje, né, ao longo da minha carreira, seja no desenvolvimento de liderança, seja no desenvolvimento de uma pessoa que está ali entrando no pool de talentos, num programa trainee, num programa de estagiário, né, numa conversa one-on-one, que é olhar para aquela pessoa como enquanto indivíduo. Fazer a gestão ali do indivíduo, olhando não só para os seus pontos de desenvolvimento, mas também
para os seus aspectos positivos. Para que você possa personalizar um pouco a jornada pelo perfil, pela experiência, pela formação e fazer mais sentido, né? Trazer mais significado para a carreira e o programa de cada um. Até porque se eu e o Nilson somos diferentes, você faz uma coisa padronizada, tem parte que vai agradar ele, parte que não vai fazer sentido para mim. Exatamente, Richard. E principalmente, né, como nós estávamos com esse gotejamento ali, precisava fazer sentido, né, que o valor investido no programa de alguma forma retornasse para a companhia. Tinha que ter payback, né? Tinha que ter o payback. Né? Então esse olhar dos momentos também de desenvolvimento, a gente começou a aplicar já no primeiro treinamento que aconteceu, né, pós essa conversa inicial. Né? Eu não esqueço, era um programa, era um treinamento técnico, né, de Excel. E aí o que estava previsto inicialmente era Excel avançado para todo mundo. Só que dentro desses 23 trainees que compunham ali o programa, eu tinha trainee que não sabia, né, eu vou dar um exemplo, posso ser leviano até, mas não sabia, por exemplo, mesclar células, não sabia mudar a cor de uma célula no Excel. Então, para ele, o objetivo era um Excel básico, né, básico, intermediário no máximo, e eu tinha um trainee que já dominava criar macro, que já dominava VBA, né, e criava alguns sisteminhas dentro dos departamentos das áreas por onde ele passava. Então, a primeira coisa foi, né, ter esse olhar individualizado para cada um deles e fazer ali um teste, vamos fazer um nivelamento, o que a gente consegue, né, e aí, de um programa que estava de um curso, né, que estava previsto inicialmente, isso foi desmembrado ali em 3 entregas diferentes, né, enquanto área de RH. Para aqueles que já estavam mais avançados, tiveram, né, partiram ali, tiveram como ponto de partida o Excel com VBA, né, que ia agregar valor para eles, não só enquanto carreira, mas também para as entregas na companhia. E para os demais, né, foi entregue o que eles de fato precisavam naquele momento. Então, com isso, a gente já conseguiu, né, não só ter uma percepção de ganho, né, nas áreas por onde eles estavam passando a partir daí, mas também a percepção de olhar individualizado que eles trouxeram, do tipo, nossa, que legal, agora eu já consigo participar, né, eu já consigo fazer alguma entrega com o Excel, porque até então eu fugia do Excel. E você deu o exemplo aí do Excel, quais outros temas aqui? Porque alguém pode estar ouvindo aqui querendo montar um programa de trainee e na dúvida, poxa, legal, Excel quais outros temas aí de uma forma rápida você acha que é importante ter no programa de trainee? Legal, Richard. E eu acho que é fundamental até essa sua pergunta. E eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometeria antes de dar a resposta e falar, isso. Como um programa engessado. Mas eu acho que o principal ponto de partida é conversar com a alta gestão, né, com a alta liderança, e entender ali com eles qual é o output que eu preciso desse programa. Né, quais são, né, quando falamos, por exemplo, de soft skills, né, de habilidades comportamentais, quais são os indicadores que eu tenho hoje, né, dentro da companhia e que me indicam que eu preciso trazer uma melhora nesse sentido. Então, seja uma pesquisa de engajamento ou uma pesquisa de clima, né, seja a avaliação de desempenho, né, das lideranças, qual é o input que eu tenho ali para saber o que de fato eu preciso desenvolver. E aí eu construo algo que seja aderente, né, à entrega que é esperada. Legal. E que vai variar de empresa por empresa, né? Exato, vai variar de empresa para empresa. Só que você tinha uma parte de hard skills, de negócio, né? Provavelmente do próprio negócio dessa empresa. Você provavelmente tinha hard skills como Excel, aí ferramenta de gestão, produtividade, e você provavelmente tinha soft skills. Exato. Né? Dentro desse programa, né, alguns temas que foram trabalhados. Liderança, porque o objetivo era que eles assumissem cargos de liderança. Né? Feedback, o desenvolvimento de feedback, que para eles precisava acontecer aí de 2 formas. Né? Eles precisavam aprender a receber feedback, o trainee, e também a dar, porque ao final do programa eles iam ter liderados. Né? Gestão de conflitos, né? Intergeracionalidade,
porque era algo sensível ali naquele momento, além de algumas outras competências, né, estratégicas para a companhia, né? Então, quando falávamos, por exemplo, a empresa já estava num momento de focar em melhoria contínua, né, em busca de melhoria de processos, né? Então, esse também é um conhecimento que entrou ali dentro dos skills desses profissionais de desenvolvimento, mas sempre muito amarradas com o que era esperado pela alta direção. Legal. E aí essas entregas, você contratou uma consultoria na época para desenhar e entregar? Foram vários fornecedores? Foi online, foi presencial? Foram vários fornecedores, Legal. né? Alguns com blended learning, né? Então fazendo aí essa mescla de Online, presencial. antecipo parte dos conteúdos no online e entrego ali no presencial, né? Algo que faça mais sentido. Sim. Perfeito. E a mescla de fornecedores foi algo bastante importante, né? Por quê? Olhando para o que era esperado da companhia, se eu contratasse, por exemplo, uma única escola, talvez eu entregasse um programa extremamente amarrado, mas que às vezes fugia, né, de uma competência um pouco mais técnica, por exemplo, que precisaria ser abordada, né? Então, por isso, na estrutura do programa, a gente optou por especialidades. Então, qual é a escola que eu tenho hoje dentro dos meus fornecedores que me atende muito bem nesse requisito aqui do Excel? É esse parceiro. Qual escola de negócios eu posso contratar para tratar desse tema de liderança? Né? E aí, dentro dos temas de liderança, que acabaram permeando aí nessa jornada, a gente contratou uma única escola, mas um cuidado que nós tivemos, né, e aí também foi uma lição aprendida que eu replico até hoje, foi de colocar em contato, né, os diferentes fornecedores. Mas esse fornecedor aqui falou de uma competência técnica, falou de um hard skill ali, beleza, mas você vai fazer um overview aqui para esse outro fornecedor. E aí isso aumentou muito a percepção, né, dos participantes do programa de que era algo único. Ainda que eu estivesse trabalhando com diferentes fornecedores... Para eles era transparente, né? Para eles era transparente. Legal. Né? Eu acho que tem uma coisa aqui que eu quero até pegar como um insight para quem está ouvindo lá no que você trouxe, fazendo um recorte até de quando você começou, porque você fez aqui uma jogada de ouvi-los e pegar os desejos e, ao mesmo tempo, pegar a alta direção, né, a alta liderança te dando alguns comandos e você pegar, né, no meio disso tudo... unir o que eles querem, eu acho que tem ouro nisso, né? E pegar porque quem está participando e se sentiu ouvido, né? Pelo que você falou, tem muita coisa que para mim, eu estou num ponto de partida diferente, você acomodou. Mas você fez isso com maestria a partir do momento que você pega o que o negócio está te pedindo, né? A alta liderança está pedindo e com que eles realmente estavam te demandando, né? Então, no meio disso tudo, você, ele como intermediário, vai para lá, vai para cá, você conseguiu redesenhar, reestruturar o programa, mas alinhado, meio que pegando o melhor dos dois mundos, né? É o que faz o T&D ser estratégico, né? Perfeito. É alinhar necessidade de treinamento com necessidade de negócio. Exatamente. E... vamos lá, você começou aí falando dos aprendizados. Eu quero evoluir para que a gente possa aprender com os seus aprendizados e quem está nos ouvindo aqui não cometa os mesmos erros. Vamos falar o que ninguém fala. O que deu errado? Eu acho que o primeiro aprendizado, né, e o que de certa forma respondia, né, o porquê de 6 meses pós-programa, né, porquê dessa alta evasão, era justamente o não ouvi-los, né, em relação às suas aspirações de carreira. Né? E aí, eu ter participado como trainee, né, e ter, de certa forma, vivido isso na pele, ajudou muito. Porque eu entrei na companhia, né, com o objetivo ali de uma vaga... que existia inicialmente nesse programa para a área de treinamento. Né? E aí, ali próximo do final do programa, essa vaga já não existia mais. Né? E foi aquele momento, né, ao final do programa, e agora? O que eu faço? Né? Como que fica o meu objetivo de carreira em relação a isso? Perfeito. Né? E aí,
lógico, né, que esse desvio, né, e hoje eu consigo enxergar isso com clareza também, não foi algo que me deixou muito satisfeito na época, né, foi algo que me colocou ali numa situação de, será que eu entro para a estatística que até então nem era medida, né, mas Não será que tinha. eu saio ou continuo? Né? Hoje eu olho para trás como um grande aprendizado, né, que foi atuar em uma área operacional da companhia, né, numa posição ali de liderança por um período, antes de fazer essa migração e, dentro da própria companhia, retornar para a área de treinamento. Legal. Né? Então, o aprendizado ali na área operacional me possibilitou, por exemplo, entender algumas dores do negócio, né? Algumas dores, por exemplo, que a operação tinha e que me possibilitou participar ativamente, né, da construção ali de um programa de desenvolvimento de liderança para esse primeiro nível do pipeline de liderança. Né? Legal. Então foi um aprendizado muito bacana nesse sentido. Legal. E alguma barreira, assim, além desse... Bom, o que você está falando, assim, não deixem de ouvir o teu público-alvo, quais são... Porque ali você já vai encontrar muita coisa que você pode fazer para melhorar e, em Sim. consequência, você já engaja mais aquele no teu caso, o público ali de trainees, né? Mas teve algum outro aprendizado, assim, do programa em si, na parte do desenvolvimento deles? Por exemplo, você trabalhou com múltiplos fornecedores, né? Que eu entendi a tua lógica e fez total sentido, mas assim, também fazer tudo isso funcionar de maneira orquestrada, imagino que não... Você repetiria essa estratégia de múltiplos fornecedores ou teria concentrado um pouco? Não só repetiria, né, como recentemente em um programa de desenvolvimento de liderança Você eu também repeti fez. também. Legal, Exato. legal. Esse é Né? É um uma bom dica ponto, de ouro aí para... Hoje, um cuidado... Só tem uma coisa, se o fornecedor for Revo, não precisa distribuir não, tá? A gente aceita na brincadeira. Tinha que fazer esse parênteses, né? Só um parênteses, recorte só um rapidinho recorte, aqui. Não, mas... Se o problema for plataforma, conteúdo, customizado, isso tudo cabe no fornecedor. Se for presencial, palestras, programa trainee, isso pode ser espalhado. Mas brincadeiras à parte, e aí você estava contando, né? eu acho que um ganho que vem daí, né? E aí também olhando para o público-alvo, né? Porque eu só citei ali a questão dos tutores, mas eu acho que é um ganho que nós tivemos que vale a pena destacar também. Porque o que a gente conseguiu, né, trazendo os tutores para, né, dentro dessas horas de treinamento, porque eu tinha um budget ali já focado no programa trainee. Perfeito. Se eu fosse pensar em um novo programa de desenvolvimento para essas lideranças, né, estaria fora. A gente conseguiu acomodar dentro desse pacote, né, e aí por isso a gente acabou concentrando, né, por exemplo, o soft skills ali Sim. com o único fornecedor, para conseguir fazer essa troca, né, entre o que eu falo com o meu trainee, com o participante, e o que eu falo com o tutor dele, né, porque também foi algo que a gente descobriu, né, dentro dessas investigações, é que os tutores ficavam, né, às vezes, talvez um pouco ressentidos até, do tipo, poxa, eu já estou aqui na empresa, né, já estou nessa posição, trabalhando com isso, e aí eu tenho dificuldade também de dar feedback, mas aí esse profissional chega, ele recebe ali um treinamento muito legal, né, com diversas horas, para falar disso, ele chega aqui sabendo dar um feedback melhor do que eu. Então aí tem uma coisa, então uma espécie de um ciúme aí, né, do com tipo... medo, né, de eventual sucessão. Uma sucessão, mas é do tipo, pô, vocês parecem, acho que você teve isso, né, parece que vocês estão dando mais valor pro trainee do que para mim que estou aqui já há mais tempo, né? Exatamente. Né? E aí, esse olhar... Como conciliar isso aí? Como lidar com essa... Tem vaidades, tem várias coisas aí. Sim, e como levar isso também, né, para alta direção sem colocar, né, esse problema diretamente ali na mesa, né, porque aí, enquanto RH, se você coloca, olha, eu tenho esse problema aqui, a primeira pergunta que você ouve é, tá, quais são os nomes? Né? E aí imagina você no meio do programa começar a fazer substituição de tutores, isso não impactaria muito negativamente para o programa, né, e para a forma como ele era visto, né, na companhia como um todo. Então, a forma como a gente conduziu isso foi, eu preciso capacitar também os tutores, né, nos mesmos temas para que eles tenham ponto, né, comum aí para conversar com os seus liderados. Perfeito.
E aí, qual foi a estratégia, né? Dentro daquele formato, ao invés de, por exemplo, eu investir 12 horas de um workshop de feedback que eu ia ter para o trainee, vamos fazer uma mescla. Eu uso 9 horas para o trainee e 3 horas para o tutor, Legal. né? Em momentos diferentes, onde eu trago ali a nata do conceito, por Sim. exemplo, né? Mas Uhum. eu já trabalho com o tutor alguns inputs que eu recebi quando fiz esse workshop com os trainees, né? E era o Então, mesmo conteúdo ou não? o conteúdo ele era um pouco mais prático, Tá. né? E mais o beabá, vamos dizer assim, para o Então trainee. tinha pequenas adaptações Tinham pro pequenas tutor. adaptações, Tá. exato, porque eu estava Botava falando ali de ele- 9 horas versus 3 horas, Legal. né? Mas o que me possibilitava era uma retroalimentação desse sistema. Tá. De que forma? O trainee é treinado e aí ele já entrega, né, alguns pontos ali de dificuldade que ele tem enfrentado no dia a dia. Uhum. E aí ele recebe um direcionamento claro de como trabalhar aquilo dentro daquele tema, dentro daquela competência. Uhum. A hora que eu levo isso para o tutor, eu já levo com um foco muito grande de qual é o conceito ali aprendido, né? Então, como você, que já é um líder, que já está ali no dia a dia, né? Que já está nesse momento diferente de carreira, coloca isso em prática. E quais são os pontos aqui de desenvolvimento que você pode trabalhar com o trainee, Legal. que tinha sido Por isso que extraído. retroalimenta, né? Então você talvez ou repactua com o tutor, ou você traz talvez elementos com mais clareza para ele, e consequentemente você tem um tutor melhor que vai levar adiante aquilo que você fica melhor também. No final todo mundo ganha, eu acho que é isso que você quer dizer, né? Exatamente. O tutor, ele se torna um líder melhor, Aham. ele vê, Leva né, isso pra leva operação. isso para a operação. Uhum. Então ele, de alguma forma, né, já começa a disseminar esse conhecimento, né, dentro da companhia. Uhum. E qual o impacto disso para o trainee? A jornada dele, né, vai ser muito mais fácil, muito mais tranquila. Legal. Né? A aproximação, né, o vínculo ali entre tutor e trainee acaba se estreitando bastante, Uhum. né? Porque eles conseguiu têm... acabar com esses ciúmes. Acaba-se com Acaba, porque aí tá ciúme. todo mundo sendo sim. servido, né? Exato. Legal. Né? E eles trocam muito mais. É. Né? E Legal. aí o tutor passa a enxergar o trainee como um possível sucessor. Né? Ele já tem alguns antigos talentos, mas ele tem ali alguém que está chegando, Uhum. que pode ser um novo talento, e que não necessariamente vai sentar na cadeira dele. Mas se sentar, né, será consentido. Ele vai transmitir, ele vai preparar a pessoa para isso. Legal. E eu tinha uma dúvida sobre o aprendizado do começo. Você falou que eles saíam em 6 meses porque não tinha clareza da carreira. Você teve que provavelmente trazer um pouco mais de clareza de próximos passos e tudo mais. Então, essa é uma pergunta. Segunda pergunta é: você teve que fazer a mesma para o tutor? Trazer clareza. Qual é a carreira desse trainee e como que isso pode impactar na carreira do tutor? Na época, não abordamos isso diretamente com os tutores, Tá. mas o que aconteceram foram algumas reuniões de apoio mesmo ao tutor, no sentido de clarificar, né? E talvez... Por que que o trainee está aqui? porque Qual o o papel trainee dele? está ali, Tá. exato, qual é o papel dele, são papéis, o objetivo é diferente, né? O que a Uhum. gente está buscando aqui é essa oxigenação na companhia, Uhum. né? E como sponsors, nesse caso, né, era a alta direção. Então, era a diretora de RH quem estava dando esses direcionamentos ali para os tutores, Uhum. né? O diretor de operações também. Eu tenho até essa curiosidade, pegando o gancho da pergunta do Richard mesmo. Tinha algum incentivo para o tutor nisso tudo? Porque me parece que, eu tenho exposto, todo mundo dizendo que é importante o programa, legal, mas assim, o tutor em algum momento, assim, que ele levava alguma coisa ou não? Realmente foi a empresa precisa e eu vou querer você no programa aqui nos ajudando, porque ele é um outro líder, né? E mal ou bem ele para o que ele está fazendo para poder ajudar no programa. Tinha algum incentivo nessa história?
o incentivo para eles, né? Era o É. reconhecimento dentro Aham. da companhia Tá bom. como tutores. Uhum. Eles ganhavam ali, né, um headcount temporário Uhum. dentro das isso suas ajuda. áreas. Ah, né, De e é alto isso que eu tô rendimento, de alto É rendimento. por isso que eu tô querendo entender, assim, qual que é o Qualificado. benefício? Onde o tutor, em algum momento, ele não pensa assim, pô, mas o que que eu ganho com isso, né? E aí você tá trazendo esses elementos, né? Exato. E um Uhum. dos principais ganhos, né, que nós, inclusive, conduzíamos até em algumas conversas com os tutores, era você está recebendo uma mão de obra mais capacitada, altamente capacitada aqui, Uhum. e que durante esse período, né, ele está aqui para conduzir projetos da sua área. Ah, Então, muitas vezes o tutor, ele tinha ali, né, o gestor daquela área, ele já tinha um projeto que era estratégico para ele, Uhum. mas que ele não tinha tido tempo, né, ou de debruçar sobre ele, né, ou não tinha conseguido pra executar, direcionar né? alguém para executar, Uhum. né? E aí o trainee, de certa forma, ele está num período de aprendizagem durante o programa, Uhum. né? Então, isso possibilitava, né, que ele utilizasse dessa mão de obra e saíram alguns bons projetos, né? Não, Alguns legal, projetos, agora inclusive, de conclusão depois do programa, perfeito. que vieram das áreas, né, em que os trainees, né, acabavam já conectando, né, com Uhum. as áreas que eles viam Sim. necessidade de atuar Não, fez depois. total sentido. Agora eu tô vendo um Fechou, benefício né? claro, Agora- benefício claro pro tutor, né? E só mudando de marcha aqui, Léo, bem rapidamente, só pra gente avançar com a questão do aprendizado. Teve alguma outra coisa, porque você já falou vários aqui que você fez, que deu muito certo, mas teve algum outro aprendizado, algum insight, uma dica de ouro assim que você falou, ó, isso aqui eu fiz com eles e deu muito certo, e pra quem for fazer um programa de trainee, eu super recomendo? Sim, eu acho que dois principais, tá? Opa, dois então. Dois. O primeiro deles é essa questão da individualização, Tá. né? Não importa qual é o programa, Uhum. você tem pessoas diferentes ali, né? Então você precisa levar em conta todo o histórico que essa pessoa traz, que é dela, Uhum. né? E que não, como nós falávamos, né, não dá para eu comparar todo o histórico do Richard com todo o histórico do Nilson, Uhum. porque estão em momentos diferentes de carreira, trazem, né, aprendizados, especializações, tudo mais ao longo da carreira que são diferentes. Esse é o conceito de andragogia na veia. Exato. Né? Que, ainda que básico, Richard, às Ah, vezes o passa óbvio ignorado. precisa ser ignorado, dito. acho que Exato, é ignorado. Então, é fundamental esse olhar individualizado Perfeito. para as pessoas que estão participando do programa, independente de qual seja o programa. E um segundo ponto, né, que foi a primeira lição e que eu passei a utilizar ao longo da minha carreira e que tem dado muito certo em vários momentos, que é a mensuração dos resultados. Uhum. Ah, aquilo que você não tinha de dado antes, né? Agora ele É, aprendeu. Exatamente. Agora vamos mensurar. E mensurar de acordo com o que é esperado pela alta direção. Perfeito. Porque não adianta eu chegar ao final do programa e falar, olha, ô Richard, olha que legal aqui, eu, ao final desse programa, estou te entregando 200 horas de treinamento por pessoa. X pessoas treinadas. X pessoas treinadas. Tantos cursos concluídos, certificados emitidos, horas logadas na plataforma. Olha só, olha que dashboard bonito com esses números. Mas que o se Richard você vai olhar... pega um CFO difícil, aí o cara, tá bom, mas... E o negócio? Isso. Né? Pô, lindo. Então vamos migrar para a sessão nossa aqui de resultados, que é o nosso momento de CFO. Inclusive. É a hora que o Richard põe o chapéu do CFO aqui. CFO que cobra mesmo. Vamos lá. Fala, vamos lá. O que eu ganho com isso? Agora me fala. O que mudou? Ao final do programa, né, a dor inicial era o turnover, evasão, né? a evasão. Uhum. Né? Ao final do programa, nas últimas medições que foram feitas, as pessoas já não ficavam 6 meses pós-programa, elas estavam ficando mais de 2 anos. Olha o payback então, aí. o payback que era de 1 ano e meio, né, ele tinha sido atingido, Sim, né? E eu passei por esse momento, viu, CFO? Eles já estão se pagando, eles já pagam o seu salário. Tá começando a deixar o CFO mais tranquilo aqui. Pô, tava gastando essa grana, 300 mil por pessoa, que coisa. Agora já estão se pagando. Exato. Né? Então, assim, esse foi o primeiro ponto, né? A questão do se pagar. Alguns projetos, né, que saíram dali do programa, né, e que foram, né, para direcionamento estratégico até da companhia, né, no sentido
assim, era um mato alto, né? Eram ouros que estavam escondidos ali nas gavetas das pessoas, mas que faltava alguém para desenvolver, né? Então, claro, até esse recorte que eu trago aqui, né, de números, né, de resultado, foi algo dentro do programa. Legal. Mas se a gente olha para esses 6 meses, por exemplo, pós e posicionamento estratégico, inclusive, da companhia em relação a alguns dos projetos, a gente consegue multiplicar esses ganhos, né? Ah, com Então, certeza. Até projetos que eles estavam envolvidos, como eles ficam na empresa, o conhecimento fica, isso gera retorno, gera resultado, né? Isso é bem importante. Queria que você fosse, hein? exatamente. Ficasse tão animado com o projeto de TD. De 6 meses para 24, o payback era 18. Ele resolveu, feliz. né? É isso aí. Tô é isso feliz. aí. Exato, e um ganho, né, que veio depois desse programa, e aí eu vou falar que é um ganho indireto, né, porque aí foi a Sim. diretoria olhando para isso, para o resultado, né, e buscando ali, vieram alguns programas, não mais de trainee, onde eu vou buscar somente o profissional externo para Uhum. colocar dentro dessa jornada, dessa trilha de desenvolvimento, mas também alguns programas para o profissional interno, né? Então Legal. começou-se aí um programa trainee interno, claro que ganhou outro nome, né, uma outra roupagem, mas que tinha o mesmo objetivo, onde eu vou buscar esses profissionais dentro das áreas operacionais para dar Legal. essa capacitação, né, e multiplicar isso dentro da companhia. Muito bom, muito bom. Legal. Vamos aqui agora para o nosso próximo momento, que é de futuro e tendências. Queria perguntar para você, tem uma pergunta-chave que a gente pergunta sempre, que é, para você, o que é a revolução da aprendizagem? A pergunta é profunda mesmo, tá? É a pergunta profunda que vão alguns minutos de silêncio. Mas a vantagem, pra ela mim- não tem uma resposta certa, né? Sim. Para mim, é muito claro, Richard, Nilson, que olhando para o mercado, né, olhando para os movimentos que a gente tem percebido cada vez mais, né, dentro da área de desenvolvimento, por exemplo, quando falamos de inteligência artificial, né, eu acho que o principal ponto, e aí eu acho, porque é o cheiro que eu vejo, né, baseado em algumas pesquisas que eu tenho lido aí para os próximos anos, o primeiro ponto, né, a gente precisa sim, enquanto RH, enquanto área de DHO, se envolver em novas tecnologias, em tendências, né, olhar para o futuro não só dentro de RH, né, mas olhar para o futuro enquanto negócio. Né? Às vezes eu ouço assim, é porque o meu RH já não senta mais na mesa de diretoria, né? O meu RH não é visto como estratégico. E aí a pergunta que eu devolvo mas você está envolvido na estratégia? Porque se você não está envolvido na estratégia, é óbvio, né, que a diretoria não vai sentar com você para discutir estratégia. Sim. E você pode provocar também isso. Exatamente, né? Peraí, estamos falando agora do plano para 2025, plano para 2027, plano para 2030, né? Dentro de cada cenário, de cada companhia. Ok, diretoria, aonde nós precisamos estar em 2030? Me explica o plano. Quais são os indicadores, né? O que a gente, enquanto empresa, enquanto negócio, está buscando alcançar, para que aí, né, a gente, enquanto DHO, olhe para isso e diga, bacana, olha só, dentro da companhia hoje eu tenho essas competências, eu tenho essas habilidades e você, né, me diz que nós queremos chegar nesse ponto. Olha, do ponto A para o ponto B aqui, eu preciso desenvolver essas competências. Vamos discutir isso agora? Né? Então, assim, tudo passa pelo diagnóstico inicial de onde nós estamos e como chegaremos nesse ponto B, como chegaremos nesse objetivo de médio ou longo prazo, mas enquanto RH, a gente precisa deixar aquelas máximas de é porque eu meço horas de treinamento, eu meço esses indicadores aqui que já fazem não sei quantos anos, eu preciso de fato olhar, o que eu vou medir é aonde nós precisaremos chegar, né? E a partir daí construir uma estratégia, né? Eu preciso sentar na mesa de diretoria, ocupar esse lugar, né, para discutir estratégia, ao invés de me ressentir, né, e falar, poxa, olha só, a gente não é estratégico. Né? Então, eu acho que a revolução da aprendizagem
ela passa por essa cadeira de negócio, de operação, né? E aí tem uma ferramenta que eu aprendi, que eu sempre gosto de trazer, que é o ou TBC ou Gemba, né? O TBC é o tirar o bumbum da cadeira, é ir lá para a área de operação, né? Se eu vou treinar, se aquele é meu público-alvo, eu preciso entender qual que é a dificuldade desse pessoal, né? Se eu quero me tornar estratégico, eu preciso, de alguma forma, aproximar ali o piso, o chão da fábrica com a diretoria, né? E fazer essa tradução, né? Como utilizar isso, né? E as ferramentas, como eu disse, né? São diversas hoje. O que a gente não pode, enquanto RH, é falar que inteligência artificial é só uma tendência passageira, né? Que vai embora uma hora. E até achar que a inteligência artificial é só ChatGPT, né? Mas, enfim, isso é outra história. Mas o resumo aí do que, se eu pudesse resumir uma frase que a gente aqui na Revo fala bastante, o objetivo de... quer dizer, a área de T&D, ela precisa levar a estratégia junto com o que está fazendo, não é? Então, a gente sempre fala que é levar a aprendizagem para o coração da estratégia da empresa. Então, ter esses dois pontos alinhados. Muito bom, muito bom. Léo, eu acho que a gente conseguiu passar aqui quase um playbook de como montar um programa de trainee, né? Tudo que deve fazer, não fazer, erros, acertos. E eu acho que assim, tá faltando uma parte. Quem é o Léo? Quem é o Léo dentro e fora do LinkedIn? Quem é o Léo na fila do pão? Quem é o Léo na fila do pão? Bom, o Léo, né, sou eu, pai da Maria Luísa. Né, Ela tem quantos anos? Malu tem 8 anos, né, me ensina demais. Legal. Alguns aprendizados que eu levo para a companhia, e ela sempre me pergunta, né, quando eu vou participar de alguma ação, ou quando eu vou fazer algum treinamento: papai, você falou de mim hoje? Sim, filha. Você está presente em todos os momentos, porque é de onde vem muitos aprendizados, né, muitos insights, às vezes, para alguns programas, né, programa de liderança, vem de algumas conversas que eu tenho com a Maluzinha. Né? Então, sou pai da Malu, sou pai de planta, né? Tô transformando o meu apartamento em um jardim botânico, praticamente. Olha só. E amo, né, aprender, amo trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Eu costumo falar que já passou a fase de paixão. Tem gente que fala: eu sou apaixonado por isso, né? Mas como já faz alguns anos, né? Já fazem 16 anos, né, dentro da área da educação, seja no ambiente escolar ou corporativo, isso já se tornou amor, né? É algo que está presente no dia a dia, né? E é algo que eu faço com o coração, né? Não tem muito o que falar. Sentar para falar de desenvolvimento de pessoas é aquilo que vai um dia inteiro fácil. E você tem passagem por várias grandes multinacionais, não é? Em alguns setores, e agora você está como consultor e gestor de treinamento, não é? Então, uma fase aí de transição bem animadora, até porque abre bastante a cabeça, né? Exatamente, Richard. Ao longo da carreira, né, já ocupei algumas cadeiras, né, em multinacional de serviços, né, na área de logística de valores, né, em multinacional de indústria de alimentos também, né, já atuei como consultor, como professor universitário, né, e agora, né, nesse momento de transição, eu começo a olhar, né, com mais carinho aí para a consultoria, porque me possibilita, né, transitar por diferentes segmentos, diferentes áreas, né, e de alguma forma trocar com essas áreas, né, levando ali um pouco das aprendizagens, mas também continuar aprendendo, né, sobre diferentes áreas. É muito legal nesse trabalho de consultor agora. É bom esses dois lados, né? Porque eu acho que agrega bastante. E, Léo, certamente as pessoas aqui vão querer fazer benchmark, vão querer entender mais do programa ou até mais de você e sua carreira. Como que as pessoas te acham? LinkedIn, Instagram, qual é o seu arroba aí e meio de contato? Legal. Gente, vocês podem me seguir no Instagram, no Léo Pazzetti _inspira.
é onde diariamente eu posto, né, algumas dicas ali, práticas de desenvolvimento, né, para que as pessoas legal. consigam colocar nas suas rotinas, né, como desenvolver determinadas competências. Então fica a dica, já tem um bom acervo ali de dicas de desenvolvimento, né. No LinkedIn também, né, meu nome é Leonardo Furquim Pazzetti, vocês podem me encontrar no LinkedIn como Leonardo Pazzetti, mergulhar ali, ver um pouco mais, né, conhecer um pouco mais da minha trajetória profissional. E, gente, fica aberto esse espaço, tá, de legal. troca. Vocês podem me acionar tanto via LinkedIn, via Instagram, chama lá no direct, e a gente vai conversar, vai trocar, porque essas trocas, Sim. né, eu acho que são fundamentais dentro Muito da, bom. da área de DHO. Né? Com E- certeza. Legal. Léo, obrigado pela aula aqui, né? O programa de trainee aqui, acho que a gente aprendeu tudo, as melhores dicas, né? Fomos trainees. Fomos trainees aqui de como fazer um programa de trainee, né? Espero que você que está escutando tenha anotado bastante coisa. E legal da tua fala também, e queria te agradecer também pelas dicas do que não fazer, né? E você contou muito bem aqui a tua trajetória, anotei bastante coisa e da minha parte só agradecer aí, Léo, pela tua participação e por ter aceitado o convite aí de mais um Revocast, né? Muito obrigado, Léo. Obrigado, Nilson, Richard. O prazer foi meu e contem comigo. Legal. Nilson, e aí? Uau! Nossa, muito legal, muito legal. Acho que desde o início, quando você falou assim, nossa... Gostou da dramatização no começo, né? Foi aquele- boa. O aquele- trim, tem começa até com o telefone. Tem até a sonoplastia aqui, sonoplastia. né? Do telefone tocando, mas realmente é muito legal você ver o que é a história de bastidor, né? Como as coisas de fato acontecem, né? E o que eu acho legal aqui no nosso podcast nossos convidados terem abertura e querer contar como foi, porque eu ia falar vida como ela é, mas é TID como ele né? E é engraçado, né? Os trainees souberam que estava um ajuste, mas provavelmente não sabia que não tinha todo o histórico e tudo mais. E viram, nossa, que legal, olha como o programa melhorou. Tava Olha como é que o pessoal está preocupado em escutar, né? Parecia, mas foi por causa dessa maestria do Léo de como intermediar essa situação, né? E Richard, anotei bastante coisa aqui, imagino aí que você também. Primeiro, o que eu achei bem interessante na análise dele foi ter encontrado tanto o número que estava sendo investido por participante, me parecia que não estava tão claro e ele identificou isso. E o segundo momento, pelo diagnóstico, qual que é o payback? Ou seja, se as pessoas estão saindo em 6 meses, você viu que não estava atingindo o payback, logo o programa, mais cedo ou mais tarde, com nossos CFOs aqui, ele ia morrer com certeza esse programa, né? E outra coisa que eu vi é o cuidado com o tutor. Verdade. Não é? O cuidado de esclarecer o papel do trainee para o tutor e também de treinar o tutor, para não parecer que é só o trainee que tem treinamento e o tutor não. Então, isso é uma coisa que eu anotei. E também a forma personalizada que ele olhou individual para cada trainee. Não é? Então, e aí tem um pouco essa parte de mensuração de resultados que você já falou. O resultado em si, né? Sair de 6 meses para 24 meses é um resultado excelente. Só quadruplicou, né? Quadruplicou aí o resultado do... E o payback era 18, então teve mais de payback. Tem mais que o payback, né? E tem uma frase que ele falou que eu gostei, que é: para ser estratégico, precisa entender da estratégia. É de impacto mesmo. Para ser estratégico, acho que vale até repetir. Para ser estratégico, precisa entender da estratégia. Boa, muito bom. Né? Muito acho bom. que são alguns insights aqui. E eu notei também como ele enxergou a parte de comunicar para os trainees, né? Tudo que estava acontecendo, né? Até esse lugar de vulnerabilidade, que na verdade parece, né, que você está se expondo, e acredito que, pelo tudo que eu ouvi aqui, ele puxou os trainees para o lado dele, né? E conseguiu, depois, que até eu anotei, ele foi na alta direção e perguntou, tá bom, o que você espera desse programa? E aí eu acho que a maestria aqui do caso do Léo foi pegar o que a autodireção esperava, ok, vocês querem isso, e ouviu ali o que os trainees estavam pedindo e conseguiu amarrar tudo isso, né? E outra coisa legal ele falou para conseguir espalhar isso com vários fornecedores, obviamente menos a parte de plataforma, conteúdo digital, isso sempre a gente tinha que fazer essa entrada, né? Mas ele também trabalhou com vários fornecedores, aproveitando a especialidade de cada um, de acordo com as necessidades do programa, né? São alguns insights, não é?
E, Nilson, o último insight aqui. Como que as pessoas te acham? Boa. Bom, para me achar nas redes sociais, eu tô no Instagram com @nil_figueiredo ou Nilson Figueiredo no LinkedIn. E antes de seguir o Nilson ou me seguir, segue a Revo. Perfeito. @SomosRevo, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E o meu arroba é @RichardoShoa. Eu espero te encontrar lá. Mas antes de você desligar aqui e achar que acabou, tem mais um pedido. Pedido de você compartilhar esse episódio com outra personagem de T&D para que eles possam aprender também a desenvolver um programa de trainees. E, além disso, botar aqui nos comentários o que você achou, qual o insight que você levou desse episódio. E, Nilson, a gente já tem o próximo episódio? Vamos lá, o que será que vem por aí no próximo episódio? E no nosso próximo episódio, vamos sair dos cases de T&D para os cases de carreira. Opa! Estaremos aqui com o maior influenciador e o diretor de RH mais seguido no LinkedIn, o diretor de RH Top of Mind, já por 2 anos, indo para o 3º ano, número 1 aí de RH, que passou por empresas como Amil, Unilever, Mastercard, Itaú, DASA, Neon, Minerva Foods, sendo VP em maioria dessas empresas, gerente, VP em maioria Só dessas empresa que você empresas. nunca ouviu falar, não é mesmo? E quem será? Estaremos aqui com O grande. o diretor de RH mais admirado do Brasil, o Adriano Lima. E vai ser um episódio de case study de carreira. Como que você que trabalha no RH consegue, usando os insights dele, crescer na sua carreira. Tá imperdível, pessoal.